E, Senhor Jesus, o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, nós te exaltamos nesta tarde, Senhor, porque tu és rei. Toma o teu lugar, toma o teu trono, Senhor, sobre os nossos corações, sobre os corações dos palestrantes, sobre todo e cada pessoa que está conectado e participando hoje à tarde. Abre os nossos corações, Senhor, para que aprendamos muitas coisas ricas nesta tarde, Senhor. Se tarde de feriado, e queremos acalmar nosso coração para ouvir a tua voz, porque por isso estamos aqui e conectados nesse grande propósito de reunir novamente o teu povo de Israel no Messias e também o rei e conectar o povo brasileiro com o povo de Portugal, Argentina, América Latina, todos os países representados, Estados Unidos, Senhor, tu és rei. E nós estamos juntos nesse nobre tarefa de unir o teu povo, de unidade, de restauração, restaurando as nossas raízes judaicas da fé, Senhor. Queremos aprender mais. E nós te agradecemos por esta oportunidade de aprender com os irmãos. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigada. E agora eu vou passar para Christopher Walker, nosso líder aqui no Brasil, e ele vai apresentar os palestrantes hoje. Obrigada. Shalom. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa última sessão dessa terceira jornada conjunta entre cristãos e judeus messiânicos. Muito obrigado a cada um que tem participado. Somos gratos a cada pessoa que tem ajudado. É bem mais simples, por um lado, do que fazer um encontro, uma conferência presencial. Não tem que ter pessoal de cozinha, dormitórios, tantas coisas que tem na presencial, mas é claro que tem muitas vantagens também quando estamos juntos. Mas tem os aspectos técnicos. Eu quero agradecer cada pessoa da equipe que tem ajudado, as irmãs que têm feito, a irmã Nehama, que tem feito essa introdução, ajudando a gente a preparar nossos corações em adoração e oração. E nosso tema tem sido o chamado de Deus para a nossa geração. E Deus tem acrescentado cada palestra, cada sessão, tem ajudado a gente a entender um pouco mais sobre esse chamado. E é claro que isso é uma coisa contínua. Nós estamos continuamente ouvindo mais, correspondendo mais, mas esse tempo tem sido algo muito importante para aperfeiçoarmos, para entendermos melhor o nosso chamado. Temos ouvido, né, sobre oração, temos entendido um pouco mais sobre o chamado de Deus para unidade, reconciliação, o propósito de Deus para um só povo, a chave de união entre judeus messiânicos, a parte judaica do corpo de Cristo, que foi toda a história inicial, antes da vinda do Messias e o início da igreja, e também a parte gentílica que entrou depois. Hoje nós vimos um pouco sobre a história, foi muito esclarecedor também para entender isso. Enfim, tem vários aspectos, eu não vou tomar tempo para falar sobre cada aspecto que nós ouvimos. Oração, necessidade de derrubar fortalezas, tem muitos aspectos desse chamado de Deus para nós. E hoje nós vamos, agora nesta tarde, nós vamos ouvir especialmente sobre como nós podemos, são exemplos, não é um mapa, mas são exemplos e são testemunhos e são desafios para nós estabelecermos essas pontes com irmãos messiânicos.
nem todo mundo vai encontrar, talvez, uma comunidade messiânica na sua cidade. Mas eu tenho, como o TJC2, os irmãos que têm caminhado juntos, nós temos realmente entendido, nesses últimos 2, 3 anos, nós temos entendido muito, sim, que é maravilhoso a gente pensar no plano geral, o que Deus vai fazer com os judeus que estão em Israel e em várias outras partes do mundo, como Deus vai unir, orar para isso, mas é sempre importante a gente saber como nós devemos nos relacionar, como nós devemos caminhar nessa direção de uma forma mais prática, mais próxima a nós. Eu sei que a igreja há muito tempo tem uma atração que vem de Deus por Israel, tem viagens para Israel, sabemos, tem irmãos preciosos, temos ouvido, temos recebido ministrações, temos literatura de irmãos messiânicos que estão em Israel ou em outras partes do mundo. Mas é muito mais prático, é muito mais perto de nós quando nós começamos a nos relacionar diretamente com irmãos e comunidades messiânicas. E isso é algo que eu creio que um dos desafios práticos para nós como TJC2, no Brasil e em outros países. Então, Vailton vai falar conosco, é um irmão precioso, que está no Brasil. A gente nunca sabe direito onde ele está. Quando a gente vê ele na tela, a gente fala assim, onde você está? Porque pode ser que ele esteja no Chile ou em outro lugar. Mas ele vai contar um pouco do testemunho dele, e realmente foi algo que transformou, eu sei que transformou a vida dele, e é uma ponte, eu quero que vocês prestem atenção, porque é algo que mexe muito com quem está se relacionando, mas é uma porta aberta para outras pessoas. Essa ponte que Deus estabeleceu por meio dele com uma comunidade no Chile foi algo também que abriu caminhos, que tem repercussões, que tem resultados com outras pessoas também. Então, Vailton, que Deus abençoe, você seja ricamente abençoado para compartilhar. Não ouça esse testemunho apenas como isso aconteceu com ele. Claro que cada um tem uma experiência diferente, mas como algo que Deus deseja fazer do jeito de Deus, né? Cada situação é diferente, mas Deus tem um desejo de abrir caminhos para relacionamentos entre a igreja e as comunidades messiânicas. Então, preste bastante atenção e que Deus fale conosco, faz parte do chamado de Deus para a nossa geração. Amém. Obrigado, Christopher, perdão. E boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a experiência como o Christopher estava nos falando. Estou hoje em Campinas, portanto, aqui pertinho de todos vocês. E a ideia, nós já compartilhamos um pouco dessa experiência com outros grupos, às vezes menores. Talvez você já tenha ouvido um pouco do que nós vamos estar dividindo aqui, mas sempre que a gente conversa, agrega um pouco mais de um ponto ou outro que a gente não se lembrava, e o foco aqui vai ser dividir essa experiência nessa reunião que nós estamos, olhando para o que a gente pode deixar para essa geração, o que é importante para nós dentro do que nós estamos vivendo nesse encontro, como isso se conecta com tudo que foi falado, ok? Para facilitar um pouco a apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, não é bem uma apresentação, é mais um guia para direcionar a nossa conversa, ok? Aí vocês devem estar vendo uma foto de quase todas as pessoas aí são bonitas, mas aqui é a minha família, né? Porque, na verdade, tudo isso que nós passamos nesses últimos anos, eles, de uma certa forma, também foram afetados por isso e participaram por todo esse processo. Depois vocês vão entender um pouco sobre isso, né? Então, tem aqui o Gustavo, que é o nosso caçula, que já anda aí com seus 22 anos, a Fabiane, que é a mais velha, que está com 26, a Silvia, minha esposa, e eu,
que as idades aí são confidenciais, a gente não pode colocar assim em público. E a ideia aqui é dividir o tema em 4 pontos principais. Nós vamos falar sobre o mistério da oliveira, porque tudo começou aí. Nós tivemos, na reunião da manhã, a ministração do Johannes, e do que a gente vai falar aqui começou justamente quando ele esteve aqui em Brasil no 2015, então vou falar um pouco sobre isso. A minha chegada lá no Chile, como foi, por que aconteceu, qual propósito tinha. Vamos falar um pouco da comunidade que nós conhecemos lá, Bnei Adon Olam, que significa filhos do Rei do Universo, filhos do Senhor do Universo, e um pouco que a gente pode tirar do aprendizado. É lógico que aqui, com o tempo que nós temos, e com o período que eu estive lá, não dá para apresentar tudo, e nem a intenção desse encontro, mas a ideia é pegar um ponto central e trabalhar um pouco dentro desse sentido. Bem, começamos então aqui sobre o Ministério da Oliveira, que foi lá em setembro de 2015, quando o irmão Johannes esteve aqui conosco, né, lá em Barueri, o Christopher esteve aí fazendo a tradução e foi uma conferência maravilhosa, né? Muitos dos elementos que ele contou nessa conferência, ele nos trouxe agora pela manhã, e foi interessante também que dessa conferência, a revista Impacto, né, o Ministério Impacto, tomou essa ministração e fez aí o livro Mistério da Oliveira. Então, se você que está iniciando dentro dessa caminhada do TJ, este livro é uma leitura obrigatória. Leia esse livro e você vai ver o quanto que vai abrir de janelas de oportunidades dentro desse processo que nós estamos trabalhando. E um ponto muito importante dessa palestra foi o que aconteceu no final dela, né? Ela foi, assim, tremendamente maravilhosa por tudo que ele comentou, pelos elementos que ele falou aqui do brotar dos judeus messiânicos, a conexão disso com a igreja, o propósito de Deus, e aquilo, como para todos, para mim também foi bastante excitante, foi bastante motivante dentro dos trabalhos que nós tínhamos por fazer, e no final eu tive uma experiência muito forte com Deus, que o Senhor me falou, olha, você está indo para Santiago para provar isto. E eu vim de uma semana complicada, porque eu estava justamente sendo transferido pelo trabalho para o Chile, e pelo momento era uma grande oportunidade, sim, de trabalho, mas no momento inadequado, porque os meus filhos e minha esposa, para aquele momento, não poderiam se transferir para o Chile comigo. Então, a decisão tinha sido, olha, eu vou, e depois para frente a gente verifica como é que a gente pode levá-los, como é que nós vamos fazer esse translado. Então, eu estava aí com o coração um pouco apertado, eu nem ia nesse encontro, o Paulo de Campinas que me chamou, falou, vai lá, vamos, faz um esforço, acho que vai ser bacana, porque eu estava por viajar, mas acabei indo, né? E foi justamente uma semana antes da minha viagem. E de lá, nós chegamos então em setembro, quando eu fiz a viagem lá para o Chile. Chile é um país maravilhoso, né? Ele é assim, ao leste, tem toda uma parede, um muro de quase 6.000 metros, ou em alguns pontos até mais que isso, que é a Cordilheira dos Andes, né? A oeste, todo o mar do Pacífico, maravilhas de deserto ao norte, Atacama é tremendo, o melhor lugar do mundo para ver as estrelas, tanto que ALMA, que é o maior projeto astronômico para registrar os céus, está localizado aí em ALMA, então daqui saem as fotos mais lindas do céu, então aqui é o melhor lugar do mundo para ver as estrelas. Ao sul, nós temos a região dos lagos, né? Onde nós temos aí paisagens lindíssimas. Dizem que essa região no Chile é uma das regiões mais lindas do mundo. E em função da cordilheira temos muitos vulcões e a terra também baila, né? Como eles dizem, aqui a terra baila. Então, os tremores também são todos os dias, né? Temos pelo menos 3 terremotos por dia de baixa intensidade, óbvio, alguns um pouco maiores, mas no Chile você tem terremotos todo dia. Santiago, que é uma cidade aí lotada em um vale, com a parede aí da cordilheira no fundo, e esse aqui é o prédio Costaneira, que parece até uma piada, é o prédio mais alto da América Latina, no local que mais treme
na América Latina, né? Então, os chilenos também têm uma engenharia muito boa e fazem bem o seu papel. A Ilha de Páscoa, que também é uma maravilha, com os índios polinésios e aquelas grandes estátuas que caminham e tudo isso que nós já ouvimos aí para frente. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque o lugar que mais me encantou no Chile foi aqui. Uma casinha simples, você andando aqui, você não diz que tem uma sinagoga aí, mas foi para lá que Deus me levou. Foi para lá que nós fomos para ter esse relacionamento com os irmãos. E quando eu cheguei no Chile, eu pensei que as coisas iam ser muito fácil, muito direta, né? Ia chegar lá, já ia encontrar um judeu no aeroporto e as coisas fluiriam de uma forma muito simples. Mas tivemos muitos desafios, então nos primeiros meses foram assim bastante difíceis para ajustar a língua, documentação, trabalhos, né? E no Chile você não faz nada se você não tem a documentação chilena, então, e até que ela saia, leva um pouco de tempo. Em outubro, passamos por uma tragédia muito forte, meu sobrinho e meu cunhado morreram aqui em São Roque num acidente automobilístico, então criou uma condição muito complexa, porque eu tive que voltar, participar de todo esse processo, e também se esgotou a possibilidade de levar a família, porque minha sogra é viúva, e vimos que a Sílvia precisaria estar mais perto dela por todo esse momento ruim que nós passamos aqui, né? Então, estava cravado que o tempo que eu ia passar no Chile seria sem a família, e começamos então a desenhar para que fosse um período mais curto, né? Para que fosse um período em que eu regressasse logo, mas acabou não sendo. Então comecei, depois de um mês em hotel, a procurar os recursos aí para me virar no Chile, alugamos um apartamento, comprando imóveis e tudo isso para decorar, e aí me deparei com um problema. A contratação de serviço básico, de TV e internet, porque eu precisaria disso para conversar com a família, né? Fiz contato com as principais prestadoras desse tipo de serviço no Chile, para a internet, e todos eles eram unânimes em dizer, olha, nós não podemos te vender esse serviço, porque você ainda não tem a identidade definitiva chilena, você só tem a parcial, né? A temporária, então, por essa razão, a gente não pode te vender esse serviço. Tá bom, mas o que eu posso fazer para tê-lo? E a orientação que os 4 me deram, olha, o que você pode fazer é contratar alguém, um amigo seu no Chile, faz o nome dele, e aí você vai ter internet. E esse e-mail não me agradava, não queria fazer desta forma. Então, ficamos aí um período sem internet. Em paralelo, estava buscando os judeus messiânicos. E foi interessante porque de setembro de 2005 a abril de 16, eu andava a cidade, eu procurava a internet, eu procurava informações com os amigos, e tudo que me parecia sobre judeus messiânicos no Chile era zero, zero de informação, mas não tinha absolutamente nada que me levasse à direção de judeus messiânicos, tampouco judeus tradicionais, mas principalmente messiânicos. Nenhuma informação, eu não encontrava absolutamente nada. Até que, em abril de 2016, e aqui é muito importante lembrar a forma de Deus fazer as coisas, né? Todos nós estamos aqui, chegamos, cada um, se a gente abrir espaço, vai contar a sua história, como Deus tem feito, como Deus tem aberto as portas, as janelas aí para estarmos dentro desse processo, dentro desse trabalho do TJ, e eu vejo assim como fios que Deus vai tomando, cruzando, tecendo e fazendo o lençol da sua graça, né? Então Deus está nos usando, está nos conectando, está trabalhando todo esse processo que mais à frente, né, como hoje de manhã nós estamos vendo como uma visão profética daquilo que Deus está por realizar nesses dias. Então, a tua vida, a minha vida, é fruto disso, e Deus está nos conduzindo com o seu jeito, com a sua forma, a chegar ao cumprimento destas coisas, né? E a forma como Deus me fez foi assim, eu costumo dizer que foi até muito engraçada, né? Porque eu não encontrava nada e estava nessa briga com os provedores de internet. E aí, chega um dia, uma sexta-feira, na verdade, no prédio que eu morava, e na conserreria, ou na portaria, tinha ali um folheto sobre internet, né? Sobre instalação de internet. E vamos ampliar aqui só para vocês verem um pouco. E aqui tem um pedaço desse folheto que estava lá, né? Então, tinha aqui os planos oferecidos pela empresa,
planos de TV, internet, papapá, e aqui o nome de uma pessoa para contato. O vendedor para essa região se chamava Pedro Soto, né? Falei, bom, já entrei em contato com essa Movistar, com essa empresa, ela já me disse que por 3 vezes que não fará instalação para mim, pelas questões que eu já comentei, mas, como não já tenho, vou ligar aqui para esse Pedro Soto. Aí peguei o telefone, tinha um número aqui disponível, liguei para o Pedro atendeu e falou, olha, sim, eu atendo essa região, contei o problema para ele, falou, não se preocupe, eu vou aí e a gente conversa. Então, Pedro, você pode vir amanhã, sábado? Ele falou, olha, sábado eu não posso, porque eu tenho atividades na minha igreja. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou domingo. Não, domingo é para a família, fica na tua casa, a gente conversa segunda. Tudo bem? Tudo bem. 6 horas, 6 horas. Então, eu passei o fim de semana, chego na segunda-feira, às 6 horas da tarde, o Pedro já está na portaria me esperando, né? Falei, o senhor Pedro, tal, cumprimentei, falei, vamos subir. Ele subiu, e quando entramos no apartamento, a primeira pergunta que eu tinha para ele era clara, né? Bom, se você falou que você não poderia vir no sábado, porque você tinha atividades na sua igreja. Que igreja você é? Onde você participa? E foi engraçado que ele estava com um gorro, né? Daí ele tirou o gorro assim, embaixo tinha o kippá, né? Daí ele deu uma risada assim. E naquele momento eu comecei a chorar e comentei para ele toda a nossa busca, né? O que Deus estava fazendo, o tempo que eu estava atrás dele não encontrava. Conversamos ali 2 horas, foi uma bênção, uma maravilha, não falamos nada de internet. A lição que ficou é que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, somos irmãos, e a identidade, ela se dá de forma imediata, de forma clara, de forma cristalina. E ali se deu desta forma. E Deus quis fazer desta forma. Então, para você também, às vezes a gente tem nosso grupo de oração, a gente fala, puxa, eu queria ter um contato com um judeu, eu queria conhecer uma pessoa que fosse judeu para dividir, para trabalhar comigo essas coisas. Irmãos, não se preocupe. O nosso ponto agora é responder ao chamado que Deus nos dá, e para esse momento é oração. O resto ele faz de forma bela, de forma sublime, e faz ao seu tempo, né? Como ocorreu aqui comigo. Eu não planejei nada disso. E quando tentei executar, Deus não permitiu que eu encontrasse nada, mas Ele o fez à sua forma, né? Ao seu tempo. E esse mesmo folheto o Pedro tomou aí, virou ele do outro lado, fez um mapinha, um rascunho rápido, né? Dizendo onde estava a avenida principal, onde estava a estação do metrô, na estação Moneda, e marcou aí onde estava a sinagoga, né? E que eu fosse lá para conhecer a comunidade no Shabat. E eu fiquei muito contente, graças a Deus também daí saiu a internet, ele nem pediu nada, nem documento, nem nada, já assinamos um contrato e fechamos a internet, que estava sendo um estorvo grande para manter o contato com a minha família, e ele também nisso fez de forma muito abençoada. E lembrando que o Pedro, ele é nada mais, nada menos que o presidente dos messiânicos, dos judeus messiânicos no Chile. Então, Deus fez de uma forma muito sublime. E aí, no sábado seguinte, eu estava lá para conhecer a Kehilat Bnei Adon Olam, comunidade Filhos do Senhor do Universo, né? E a acolhida, ela foi outra coisa tremenda, porque, na verdade, eu não fui como judeu, né? Eu não fui como alguém que queria me tornar judeu. Eu fui como um cristão. Eu fui como um amigo do Pedro. E a forma que me receberam, a forma que me trataram, inclusive tem lá no final, né, no final do Shabat, nesta comunidade, se faz lá a partilha do pão e do vinho. Eu até me esquivei um pouco, porque não sabia se eu tinha a permissão para participar dessa comunhão também. Me puxaram pela mão e falaram, você faz parte, vem conosco. E o ponto é que eu me achei como parte desta família, como parte dessa comunidade.
mas com uma identidade muito forte. Ela não foi assim, bom, vamos ver o que vai ser, um me trata bem, outro não, mas todos me abraçaram de uma forma muito singela, muito especial. Me senti em casa com esses irmãos. E naquele ano, naquele Shabbat que eu cheguei lá, nós estávamos a uma semana de começar o Pessah, de começar a Páscoa, né? Então, tive também, em seguida, a oportunidade de participar com ele da Páscoa, né? E aí outra coisa tremenda, irmãos, porque quando a gente ouve sobre as festas judaicas, já estudamos muito sobre isso, o Christopher já ministrou também para a gente muitas vezes maravilhas sobre essa questão, mas quando você vive, é uma experiência completamente diferente. É como, por exemplo, você pode querer viajar para Paris, você pode ver muitas fotos de Paris, você pode ver vídeos hoje, inclusive por internet, de forma muito fácil de Paris, mas quando você chega em Paris, você sente o ar, você sente a temperatura, você sente, escuta as pessoas, e essas coisas não tem como transferir. Essa coisa não tem como passar por uma visão, por uma pesquisa, por um estudo. E vivenciar com eles todas as festas, né, não somente a Páscoa, mas todas as outras festas, aprender, ver a grandeza, ver o sentido profético, identificar Jesus dentro de cada uma delas, é algo tremendo. É uma experiência que eu acho que todo cristão precisa passar. Os dois principais que nós mantivemos o contato aí, participaram conosco dos dois congressos que nós tivemos anteriores, né? O Ariel Dias e o Pedro, que aí está. E aqui embaixo é foto de toda a minha família, com os dois aí, que na verdade hoje nós somos uma família. Família no sentido de muito próximos, com toda essa pandemia, esse distanciamento não reduziu isso, a gente se fala por telefone, por contato. Na semana retrasada, o filho do Pedro passou por uma cirurgia, ele fala, a gente ora junto, vê depois como é que está. Então, essa comunhão permanece. E é uma comunhão como na comunidade que eu tenho aqui em Campinas, como na comunidade que eu tenho com vocês, ela é direta, ela é simples e não tem aí barreiras, barreiras de qualquer natureza, seja ela barreiras da distância, barreiras da forma de pensar, de agir, não, nada disso. E aí o que ficou disso, né? Então já participei com eles, né? Desse período que nós estamos aqui com esta comunidade, ainda participo com a pandemia, a gente está participando via internet, né? Tem lá a realização de Shabbat todos os sábados, e eu sempre pego pelo menos a parte da tarde com eles para ver a parte de ensino e tudo isso. E além da questão da identificação e testificação do Espírito Santo, que nós somos irmãos, e essa identidade ela é direta, clara e tranquila, como lição que fica para a gente, eu estive aí pensando o que mais que a gente pode trazer, porque esses 5 anos de experiência com eles, ficaria algo muito grande para transferir tudo do que nós passamos, do que nós temos. Então, eu trago aqui com esse gráfico uma discussão para a gente mais ou menos entender o que passa aí. Bom, primeiro gráfico, porque, como sou da área de exatas, os números geralmente falam mais do que palavras para a gente, né? E o que eu fiz aqui? Eu tentei colocar mais ou menos o tempo de dedicação semanal que nós temos da parte litúrgica, ou seja, a parte que é formal, aquilo que nós temos como compromisso agendado na comunidade que nós vivemos. De modo geral, como cristãos, nós temos aí mais ou menos 2 horas semanais, que são aí os cultos, as missas que nós vamos, e nisso mais ou menos segue esse padrão. E nessas 2 horas, muitas vezes, nós saímos de nossas reuniões e no carro vamos comentando, poxa, o louvor hoje, hein, foi muito longo, nos atrasou aqui 10 minutos, olha agora o que eu ia fazer em casa, não vai dar tempo. Ou, nossa, como a homilia desse padre hoje foi longa, né? Você viu? Por que demorou tanto essa missa? Então, nós estamos aí, dentro desse padrão de 2 horas semanais, e mesmo assim, achando que esse tempo é extremadamente longo, às vezes, ou o que passou nesse período não foi bem aproveitado, e nós levamos nossas vidas
reclamando desse processo. E quando a gente olha para os judeus messiânicos, de modo geral, como a amostragem dessa comunidade aí que eu participei, né? Então, o que tem dentro da questão litúrgica, dentro da questão formal, nas atividades deles? Então, tem o Shabat, que nós já conhecemos, é um período que toma mais ou menos 8 horas do sábado, então um sábado exclusivo e dedicado ao Senhor. Começa com Shaharit, o período da manhã, por volta das 10, e vai até mais ou menos às 8 da noite, com Abdalá, que eles fazem o encerramento do sábado, né? E são 8 horas todos os sábados. Tem a parte dos tefilim, que são as orações, que você tem a obrigação de todos os dias fazer as orações, basicamente recitando aí o Shama e fazendo outras orações que te cabem dentro desse período. E tem do período da manhã, que é o Shaharit, o do meio-dia, que é Minha, e o da tarde, que é o Ma'ariv. Então, aqui você tem essa obrigação como judeu. E se a gente somar os Hagim, que são as festas, nós vemos que tem aí mais ou menos, se tomar o tempo de cada festa e dividir pelas semanas que nós temos no mês, dá mais ou menos aí uma carga de 2 horas semanais. Ou seja, o judeu messiânico, ele tem uma carga semanal, formal, de 14 horas por semana, dedicadas a Deus dentro dos compromissos formais. Estamos falando que é uma dedicação semanal que é 7 vezes o tempo que nós normalmente temos em nosso compromisso formal, em nossas comunidades e nossas igrejas. Então, veja a carga diferente que nós temos dentro desse processo. É como se nós fôssemos bucear, como se nós fôssemos mergulhar, nós vamos de snorkel, enquanto eles vão de equipamento de mergulho, né? Então, o judeu messiânico, ele acaba mergulhando muito mais pelo tempo que ele se dedica dentro desse compromisso com Deus. E o que eu via dentro da comunidade, eu comento muitas vezes que eu me sentia justamente como um menino nessa questão do conhecimento por causa disso. A impressão que eu tinha é que nós somente arranhávamos o conhecimento, porque o grau de profundidade em que se ministra uma palavra, em que se aplica aos estudos, às discussões feitas dentro desse processo, é de uma forma ímpar em relação ao que nós fazemos, de forma geral. Bom, mas a gente pode olhar para isso e dizer, bom, 14 horas, isso é uma forma muito legalista, isto pode ser uma forma onde você tem tão somente aí uma parte formal, mas deve faltar muita espiritualidade dentro desse processo. Ninguém aguenta estar diante de Deus ou fazer as suas práticas religiosas por 14 horas, né? Bem, para a primeira visão, o que a gente pode dizer aqui é que eles estão cumprindo dentro dessas 14 horas exatamente o que está na palavra de Deus e nada mais que isso. Quando nós temos lá em Levítico 23, a ordem de Deus sobre as festas, incluindo aí o Shabat, e em Deuteronômio 6, no Shema, nós temos a ordem de Deus para as orações dos 3 períodos do dia. Então, o que eles estão fazendo aqui, primeiro, não é um legalismo, é um cumprimento da palavra que Deus outorgou a eles. Outro ponto também, quando a gente fala do legalismo, também não é, porque convivendo com eles esses 5 anos, deu para ver que todos vivem isso em família, com alegria, e os frutos que foi possível ver na vida deles, quem teve a oportunidade de estar com o Pedro, de estar com Ariel, pôde ver o quanto isso para eles é vivido de uma forma muito natural, muito espontânea, e o quanto isso lhes permite ter uma transformação de Deus dentro desse processo. E quando a gente compara essas diferenças, eu vejo assim que não dá para dizer ou rotular que o judaísmo ele é uma religião, né? Na verdade, ele é muito mais que isso, né? Para essa carga de aplicação, me parece mais que o judaísmo se aproxima mais da sombra do governo do Messias, porque eles vivem o estabelecimento de Deus na Torá, e esse estabelecimento de Deus exige uma grande carga de tempo e, consequentemente, nos
nos revela a sombra do governo do Messias, né? Porque isto é, na verdade, um serviço integral ao Senhor. Então, acho que esses são pontos bastante importantes para a gente entender. Aqui dentro tem muita coisa que a gente pode estar partilhando, mas aí depois, em outros grupos menores ou em outras oportunidades, a gente pode estar passando alguma coisa. O Dan, que no sábado esteve conosco, mostrando aquele mapinha, onde nós temos cada um aí dos grupos de orações, ele está organizando alguns momentos para a gente estar juntos aí, dividindo um pouco algumas coisas da experiência, e aí nesses grupos menores a gente vai ter uma oportunidade de ver um pouco do que a gente pode aplicar, o que a gente pode entender dentro desse processo. Isso tem também um grande fundo profético de tudo isso que nós estamos passando hoje, né, ligando também pela palestra que nós tivemos na parte da manhã com Johannes, e aqui em Zacarias 8:23 nós temos essa passagem que é muito clara, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla, que na verdade é no tzitzit, já explico um pouco o que é isso, das vestes de um judeu, e nós entendemos aqui que é Hamashiach, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, tzitzit são as franjas, né, que na verdade isso está escrito em números, na definição de Deus, sobre a necessidade dos judeus terem estas franjas, né, estes flecos em suas roupas, para serem marcados aí como compromisso de lealdade a Ele e que também os lembrasse da necessidade de santificar a eles. Então, a palavra nos lembra aqui que 10 homens das nações, ou seja, representantes das nações, segurarão nesse tzitzit, ou seja, vão correr atrás desse Hamashia, e esse Hamashia vai ensinar as nações, vai os levá-lo a Israel para ensinar as nações. Então, Deus está em todo esse processo. E Deus está tecendo esse talit à sua forma, ao seu modo. E você e eu somos fios desse talit que ele está tecendo, e ele vai cumprir, ele vai atender todo o seu plano, todo o seu projeto, a sua forma e ao seu tempo. Então, irmãos, tenha paciência, Deus vai cuidar, tem cuidado de tudo isso, e a parte que nos cabe, como temos conversado aqui até agora, é nos lançarmos na responsabilidade que temos de orar. Amém? Isso é o que eu tinha para compartilhar aqui com vocês, e agora eu volto com o Christopher Walker. Muito bom. Graças a Deus por esse testemunho. Graças a Deus por ter a certeza de que quando nós pedimos a Deus, dentro do plano dele, dentro do seu propósito, ele vai nos atender, ele vai abrir o caminho. É ele que faz, mas ele vai nos chamando, e eu achei muito importante esse processo. Deus tinha tudo planejado, Deus proporcionou esse momento, não era um momento muito, assim, se ele tivesse pensado, né, aquela conferência com Johannes em 2015, ele não, ele não teria ido, não era um momento próprio, ele estava no meio de uma grande mudança, mas Deus falou com ele naquele momento, ele se dispôs, ele sentiu que Deus estava conduzindo ao Chile para ter esse contato, e ele se dispôs e desejou e pediu ao Senhor que Deus realmente abrisse o caminho. Então, nós temos, isso é um testemunho que nos inspira muito, e também de ver quanta coisa que Deus tem acrescentado. Eu sou testemunha de que nesses 5 anos, nesse tempo que Deus conduziu e continua conduzindo o Vailton nesse relacionamento, ele tem investido muito, ele tem correspondido tanto no contato lá, aprender, como também nos estudos. Hoje, não seria um exagero falar que realmente Vailton tem sido
tem se tornado uma pessoa que tem se aprofundado, que tem muita coisa para nos ensinar. Realmente, eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela maneira como ele tem correspondido ao chamado de Deus. Muito comovente. Todos nós sentimos realmente uma pequena amostra daquilo que Deus deseja fazer. Eu estou aqui ouvindo as palavras e pensando, a gente tem ouvido outras pessoas dizendo sobre os últimos dias, os últimos tempos, vai ter perseguição, a gente sabe de alguns fatos, algumas coisas que são bem recorrentes nas profecias, mas nós não sabemos exatamente como as coisas vão desenrolar, quando, como, mas nós entendemos que Deus está formando relacionamentos, vínculos que vão permanecer e que vão mostrar ao mundo, que vão mostrar a todos, aos principados, Paulo fala em Efésios 3, que Deus vai demonstrar algo que os principados, que Satanás não acredita ser possível, através do amor, através das alianças. E a gente sente que algumas coisas estão começando, ouvindo o Vailton contar o testemunho e se emocionando só de ver as cenas e de ver os fatos que ele relatou, como isso emociona. A gente sente que Deus está fazendo algo e é Ele que está fazendo. Eu não planejei, eu não sabia que ia acontecer. Assim, a gente começa a seguir uma direção de Deus e sem saber quais vão ser as consequências, e Deus vai levando e uma coisa leva a outra. A gente está realmente numa grande jornada, uma grande aventura. Estamos numa grande aventura de ver como Deus está nos conduzindo e sabendo que isso, como o nosso amor por Jesus, Ele que deu tudo por nós, o nosso amor por Ele é dar tudo para Ele, tudo, sem reservas. E vai custar tudo que nós temos, mas vai ser uma alegria muito grande, porque nós vamos ver realmente o reino de amor, o reino de Deus sendo uma realidade entre nós. E Deus está nos chamando, o Rei Jesus vai implantar, vai trazer o reino perfeito. Estamos sendo convidados a experimentar um pouquinho disso agora. Muito bom a gente poder compartilhar isso nesse final. O chamado de Deus para nós inclui, então, também essa abertura do nosso coração de apoiar de muitas maneiras. Apoiar envolve vários aspectos. Estamos só triscando um pouquinho a superfície agora, mas tem muitas maneiras em que Deus vai nos ensinar a dar aquilo que nós temos, aquilo que nós não temos, para poder apoiar o povo de Deus e o plano de Deus, né? Pedro, você poderia falar alguma coisa, terminar com oração? Eu gostaria de ressaltar, né, esse momento feliz, né, que nós vivemos esses dias aqui. Eu acredito que vai servir de um encorajamento muito grande, né? E eu, particularmente, não me encanto com grandes nomes, grandes pessoas, pessoas famosas, importantes, mas aqueles a quem Deus realmente está suscitando, né? Eu fico muito à vontade neste meio, muito à vontade. Eu tanto sinto assim um amor pelos irmãos, pela causa, e também me sinto amado nisso, né?